Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula de matemática de hoje. Eu sou a professora Winei Castro e aí, você já está pronto para a aula de hoje? Pega o teu livro A Conquista da Matemática, teu lápis, borracha, caderno e vem comigo. Traz toda a tua atenção porque hoje nós vamos aprender a comparar os números na forma decimal. Vai ser muito bacana, então vem comigo. Começamos relembrando que à esquerda da vírgula, no nosso quadro de ordens, temos os números inteiros. Já à direita da vírgula, temos os números decimais. Ou seja, a vírgula tem a função muito importante de separar a parte inteira da parte decimal. Lembremos-nos também de que para ler e escrever os números na forma decimal, devemos observar quando as casas decimais estão sendo usadas após a vírgula. Se uma casa decimal, lemos décimos. Se duas casas, lemos centésimos. E para 3 casas, lemos milésimos. Mas agora nós vamos aprender a comparar números na forma decimal. Acompanhe algumas situações em que são feitas comparações entre números na forma decimal. Veja essa primeira situação. Mariana e Gabriela têm 2 cartolinas do mesmo tamanho. Observe como estas cartolinas foram divididas e coloridas. A cartolina de Mariana foi dividida em 10 partes iguais e as partes coloridas de azul correspondem a 4 décimos da cartolina. Já a cartolina de Gabriela foi dividida em 100 partes iguais e as partes coloridas de amarelo correspondem a 40 centésimos da cartolina. Assim, nós podemos afirmar que 4 décimos é igual a 40 centésimos. Atenção para o macete infalível. Quando acrescentamos ou suprimimos um ou mais zeros à direita da parte decimal de um número, esse número não se altera. Então, 7 décimos é igual a 70 centésimos, que é igual a 700 milésimos. Assim como 1 inteiro e 500 milésimos é igual a 1 inteiro e 50 centésimos, que é igual a 1 inteiro e 5 décimos. E quando nas casas decimais, à direita da vírgula, temos apenas zeros, podemos dizer que independente da quantidade de zeros que tenha nessas casas decimais, temos um número inteiro. Portanto, nesse caso, temos 2 inteiros. Vamos analisar uma segunda situação. Os termômetros são instrumentos que podem ser usados para medir temperatura. Alguns termômetros têm precisão maior e podem expressar a temperatura usando décimos. O quadro a seguir mostra a temperatura máxima registrada em 2 cidades brasileiras no dia 2 de janeiro de 2018. A cidade A registrava em graus centígrados 29,4, ou melhor, 29 inteiros e 4 décimos. E a cidade B registrava em graus centígrados 24 inteiros e 7 décimos. Pois bem, como podemos descobrir qual é a temperatura maior nesse caso? Comparando a parte inteira desses números, é possível concluir que 29 é maior que 24. Portanto, 29 inteiros e 4 décimos é maior que 24 inteiros e 7 décimos. Podemos representar assim. Vamos ver como se faz. Para comparar números decimais, começa-se pela parte inteira. Se as partes inteiras são iguais, comparam-se os algarismos dos décimos. Se estes forem iguais, então se comparam os algarismos dos centésimos. Se estes forem iguais, comparam-se os algarismos dos milésimos. Assim, ao compararmos 1 inteiro 324 milésimos com 1 inteiro 327 milésimos, percebemos que 1 inteiro 327 milésimos é maior. Atenção! Quando 2 números escritos na forma decimal têm partes inteiras diferentes, o maior é aquele que tem a maior parte inteira. Ao compararmos
6 inteiros e 4 décimos com 8 inteiros e 2 décimos, percebemos que temos aí partes inteiras diferentes e que o 8 é maior que o 6. Portanto, 8 inteiros e 2 décimos é maior que 6 inteiros e 4 décimos. Vamos analisar aqui uma terceira situação. Observe ao lado a altura de Denis e a de Danilo. Denis mede 1,92 m e o Danilo mede 1,45 m. Se não houvesse a imagem de Denis e Danilo, você teria de comparar dois números decimais, 1,92 m e 1,45 m. Observe como esses números podem ser representados em uma reta numérica. Na reta numérica, os números são organizados em ordem crescente, da esquerda para a direita. Observando esses números representados na reta, é possível concluir que o número 1 inteiro e 45 centésimos é menor que 1 inteiro e 92 centésimos. Podemos escrever 1,45 é menor que 1,92. Também é possível comparar esses dois números analisando a parte inteira e a parte decimal. Como esses dois números apresentam a mesma parte inteira, comparamos então a parte decimal. 1 inteiro e 92 centésimos é maior que 1 inteiro e 45 centésimos, porque 92 centésimos é maior que 45 centésimos. Quando dois números decimais têm a mesma parte inteira, o maior é aquele que tem a maior parte decimal. Então vamos praticar? Marque verdadeiro ou falso para as afirmações. Verdadeiro ou falso? 3 inteiros e 5 décimos é igual a 3 inteiros e 500 milésimos. Tempo para você pensar. É verdadeiro, muito bem, pois quando acrescentamos ou suprimimos um ou mais zeros à direita da parte decimal de um número, esse número não se altera. Verdadeiro ou falso? 8 inteiros e 21 centésimos é menor que 7 inteiros e 35 centésimos. É falso, pois quando as partes inteiras são diferentes, observamos qual é a maior. E se vemos que o 8 é maior que o 7, não precisamos nem comparar as casas decimais. E assim podemos dizer que essa é uma afirmação falsa. Podemos afirmar que 2 inteiros e 9 décimos é maior que 2 inteiros e 40 milésimos? Verdadeira, pois quando nós olhamos a parte inteira do número, percebemos que estão iguais, então precisamos comparar as casas decimais. Quando nós olhamos aí a casa dos décimos, percebemos que o 9 é maior que o 0. Assim, concluímos que temos aí uma afirmação verdadeira. Agora você vai pegar o seu livro A Conquista da Matemática e vai realizar as atividades nas páginas 189 a 191. Estamos ficando por aqui. Muito obrigada pela tua atenção, pela tua companhia, por ficar juntinho comigo até aqui. Amo a tua companhia. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Até a próxima aula. Um abraço para você. Valeu!